Boa tarde, estamos no ar com mais um episódio do Primeira Boa Impressão. Primeira Boa Impressão, olha só, porque vai ser boa. Já melhorou o nome, já. Já melhorei o nome, viu? Porque vai ser uma tarde gostosa, calorosa, porque estamos com um especialista na mesa e adivinha qual é o tema? Quem nos acompanhou aí nos cards já sabe qual é o tema. Networking. Muito bom. Tem como investir numa primeira boa impressão sem investir em networking? Não, tem coisa melhor. Networking é melhor marketing. E a gente está com o especialista Rogério, que vai se apresentar para nós. Vamos deixar para ele se apresentar. Vamos conduzir aí o restante dessa tarde. Você aproveita o debate, compartilha. Aproveita a presença do Rogério, porque tem livro publicado, tem bastante conhecimento envolvido. Tem uma agenda cheia, né? Uma agenda cheia, não é assim. Olha, e de verdade. Tô tomando aqui o tempo, mas é bom registrar. É a agenda cheia, né, Rogério? A gente tá negociando essa pauta aí faz um tempinho. Faz um tempinho. Não, obrigado primeiro pelo convite, pela insistência da gente conseguir estar aqui. E eu acho que é super legal ter um momento pra gente falar sobre essas experiências, né? Eu sou o Rogério, eu sou administrador, eu sou engenheiro, trabalho com consultoria há mais de 20 anos. E colaboro com as empresas a entenderem melhor o seu negócio, a se desenvolver no mercado nacional e no mercado internacional. E também na área de comunicação, falando para as pessoas. E procuro sempre agregar gente. Quanto mais gente a gente agrega, seja nas nossas relações, seja nas relações entre as pessoas, melhor, né? É associação, é empresa, é entidade com fins sociais. 5 programas que ele desenvolve, Rodrigo. Olha, se a gente acha que a gente administra bem nosso tempo, estamos falando com alguém que realmente administra bem seu tempo. Muito bom, né? O final de tudo isso é o networking, Rogério? Eu diria que o início, né? Olha. Porque se a gente não tiver... Nós estamos aqui por causa de networking, né? Em algum momento nós nos aproximamos por alguma razão e, bom, disso resultou a possibilidade da gente continuar desenvolvendo atividades. Agora, hoje eu estou conhecendo outras pessoas que estão me conhecendo. A base do networking é isso, afinal de contas, por que a gente precisa de conexões? Porque sem conexões a gente não vai a lugar nenhum. O nosso negócio não se desenvolve, a nossa vida profissional não se desenvolve, muitas vezes até para coisas simples, né? Eu preciso encontrar um pet shop adequado para levar o meu gato. Tu conhece algum? Bom, isso já é uma forma de networking, porque eu vou estar conversando com alguém que vai me indicar alguém. E eu ainda fico impressionado quando as pessoas dizem, não, networking não é importante, isso aí é pura perda de tempo. Desculpe, mas não é. Quem pensa dessa forma, olha, pensa de novo que está pelo caminho errado. Né? Inclusive, dizem que o ouro de uma pessoa maior ativa é a rede de relacionamentos. Total, né? Concorda? Tanto que a gente vê aquelas brincadeiras em programas, quando alguém fala com um milionário, e eles comentam no seguinte, se tivesse que começar hoje, sem usar a tua rede de relacionamento. Como é que seria? Porque se fosse usar a rede, ele faria 1 milhão dele de novo em 30 dias. Uhum. Eu conecto uma ideia com... Então a gente vê, ou seja, a pessoa não é sobre o dinheiro. Não, eu vou tirar o dinheiro e os teus contatos, porque o teu contato sabe do teu potencial e ele sabe que te ajudando hoje, lá na frente você vai poder ajudar ele, né? Agora, uma das questões nessa linha, que as pessoas não se dão conta também, para que eu vá criar o networking, né? Como é que eu crio? Eu sou uma pessoa isolada, eu sou alguém muito técnico, eu sento na frente do meu computador e fico fazendo o meu trabalho, sou extremamente competente nisso, só que as pessoas não sabem, as pessoas não percebem. Não basta eu fazer a entrega daquilo de uma forma muito boa. Eu preciso que as pessoas me conheçam. E para que as pessoas me conheçam, eu tenho que minimamente ser palatável para as pessoas. Né? As pessoas têm que olhar e dizer assim, pô, esse cara até que é interessante. E não aquele cara sisudo, feio, rabugento, que reclama de tudo, fala mal de todo mundo, né? Arranja briga com todo mundo. Eu sei que tem gente que usa a estratégia da briga para gerar engajamento, etc. Não sou eu, não é meu estilo. Mas tem gente que não percebe a necessidade de ser um pouquinho mais simpático. Porque sendo um pouquinho mais simpático, as pessoas vão querer conversar contigo, vão querer se aproximar de ti, tu vai ter a oportunidade de falar a teu respeito e principalmente de ouvir as outras pessoas. Se eu tô ouvindo alguém, a pessoa vai se interessar. Se eu chego perto de alguém e começo a falar, bom, hoje eu vou estar aqui, vou falar, mas faz parte do contexto, né? Mas num evento, algum lugar, eu preciso estar pronto para ouvir, para conhecer a pessoa com quem eu estou falando, e não chegar lá e querer falar, despejar no ouvido de todo mundo o que eu faço, como eu sou importante. Quem é que vai se interessar? Olha só, o cara está se achando, né? Então não é por aí que a gente constrói networking. Constrói networking com conexão. Conexão é eu falando
tu falando, a gente se entendendo, a gente encontrando pontos incomuns. Aí sim se faz network. Exatamente. Isso é muito legal. Nesses É dias eu vi um forte. profissional falando sobre... Ele ia dar uma aula e o tema da aula era sobre escuta. Eu disse, nossa, né, precisa ensinar sobre isso, que eu preciso Rende primeiro uma aula ouvir. inteira, olha só. O tema do módulo dele era escutatória. Uhum. Isso que pra mim é óbvio, ok, mas pra muita gente não é. Porque pra conseguir te agregar, primeiro eu tenho que te ouvir. Porque talvez eu vou chegar aqui vendendo um telefone e você, na verdade, quer uma TV. Eu disse, opa, não sei errado. Agora eu vou ter que mudar a minha conversa pra chegar na TV de novo. E ele já vai dizer, olha, ele não prestou atenção em mim. Porque ele me viu com um telefone novo e mesmo assim me ofereceu. Ou seja, eu queria mais vender do que te ajudar, né? Existem protocolos nessa questão de networking. Tu falaste empatia ou simpatia, enfim, né? Estar minimamente palatável, né? Isso é Mas legal. se eu tivesse que te perguntar, assim, algumas... Não vou dizer regras de etiqueta, mas algumas regrinhas básicas, assim, pra te tirar fazer um bom proveito do networking, fazer do limão uma limonada, aproveitar aquele momento. O que seria? Seria uma postura mais reservada, uma postura mais agressiva? Como é que seria essa conexão, assim, ideal? Tu vê assim, ó, primeiro ponto é ser eu ser quem eu sou, né? Não adianta eu chegar num espaço e querer ser alguém diferente daquele que eu sou. Eu tenho uma tendência de conversar com as pessoas, eu tenho uma tendência de escutar as pessoas, isso é uma coisa natural. Eu não sou aquele que vai ser totalmente introspectivo, mas também não sou aquele que vai sair falando, né, ser até inconveniente. Sim. Então, o primeiro ponto é se entender. Então, eu gosto de falar muito de a questão de autoconhecimento. Sim. Então, como é que é a tua característica? Quem tu é de fato, né? Eu sou alguém que tem uma boa habilidade de comunicação? Sou. Como é que eu posso utilizar isso a meu favor sem ser o chato de plantão? Nossa, lá vem chegando o Rogério, vai ficar falando até amanhã de manhã aqui. Vamos para outro lugar que ele tá chegando. Não dá para ser assim. Sim. Né? Então, um dos pontos que tu falaste que é muito importante é essa questão. Ouvir. Eu tô conversando contigo, eu vou ter meu espaço de fala e tu vai ter o teu espaço de fala. Respeitar. Uma das coisas muito ruins que a gente vê às vezes é assim, a pessoa tá contando, olha só, eu tô comprando um celular novo. Eu também tô comprando um celular novo. Pois é, eu tô comprando. Eu também tô comprando. Quer dizer, eu querer ser mais do que aquele outro que tá querendo falar. Aí tu começa a contar das tuas experiências, digo, não, mas a minha é mais legal que a tua. Parece dois menininhos ali de 5 anos de idade querendo dizer que o meu brinquedo é mais bonito que o teu. Então, isso não ajuda a construir networking. Isso ajuda as pessoas a não quererem ficar perto de mim. E as pessoas têm esse tipo de comportamento e não se dão conta. Muitas vezes precisa que alguém chegue e diga, Rogério, dá uma maneirada nisso aí, né? Então, aí é o papel de um mentor, é o papel de um consultor de imagem ou de negócios, enfim, para ajudar a pessoa a se achar. Perfeito. Eu vou aproveitar, fazer a divulgação de novo do livro do Rogério, Networking e Empreendedorismo, ou seja, tá muito relacionado, né? Networking e empreendedorismo. Eu sempre digo, Rogério, que marketing, networking, o marketing tradicional, aquele bom mesmo. O Rodrigo é ótimo no marketing digital. Aposentado no né? marketing. Não sei se ele concorda comigo, vamos ver. Mas para mim, o melhor marketing é o de boca a boca, que tem a ver com tem tudo a ver com networking, né? O boca a boca, tradicional, indicação. E assim a gente vai construindo as relações. Então, eu queria saber, pedindo pro pessoal aí buscar, né, se inteirar do assunto, porque é realmente importante, mas saber de onde que surgiu a tua inspiração aí para trabalhar esse tema de networking, como é que surgiu todo esse insight aí na tua cabeça da importância desse tema. Eu acho que é uma coisa que desde pequeno eu percebi a importância. Para conseguir chegar num determinado objetivo, tu não vai conseguir isso sozinho. Tu precisa de alguém para estar junto contigo. Tu até pode conseguir sozinho, mas vai ser mais difícil, vai ser mais cansativo, vai ser... o dispêndio de energia é muito maior. Então, daqui a pouco, poxa, tu conhece alguém que conhece tal pessoa? Poxa, eu conheço. Então, à medida em que tu começa a te dar conta de como isso facilita a vida da gente, isso passa a ser uma questão natural. Aí tu começa a te dar conta, onde é que eu vou encontrar gente? Em eventos eu vou encontrar gente, num clube eu vou encontrar gente, em reuniões eu vou encontrar gente. Aí tu começa a frequentar esses espaços. E aí surge essa ideia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre essas experiências, de que forma eu posso utilizar essa minha construção de redes para facilitar o meu negócio. Porque eu sou um empresário que tenho vários negócios. Se eu tenho pessoas que conhecem o que eu faço
e acreditam em mim, eles vão ser disseminadores do meu produto, do meu serviço. Elas vão dizer, pô, o Rogério é um cara bom, ele trabalha com consultoria, ele atende empresas familiares, ele tem programa aqui, tem programa ali, faz internacionalização. Não preciso ser eu sozinho a ficar dizendo isso. E isso também é uma das pautas do networking. A pessoa que comprou a tua ideia, que enxerga que isso é legal, que o que tu faz sentido para ela, para a comunidade, enfim, ela vai falar bem de ti. Então, isso é uma das coisas que eu falo no livro, dentro do meu capítulo. Olha, percebe como é importante, percebe como é que tu vai chegar lá, utiliza tuas conexões como disseminadores do teu negócio. E não simplesmente, na hora que eu tô por baixo, a gente estava falando isso ali fora, aí eu vou pedir socorro para as pessoas. Mas tu não construiu uma relação antes. Né? Tu não, eu quero vender porque eu preciso vender, preciso bater meta, a empresa está com dificuldade, mas tu estabeleceu uma ponte, uma conexão com as pessoas antes, tu alimentou essa conexão ou tu só lembrou que o cara existe na hora que tu quer vender, que tu tá com a faca no pescoço, tá com dificuldade no fluxo de caixa? Aí as pessoas vão dizer, o cara só lembra de mim na hora que quer vender. Dia 29. E aí, amigo, precisa de alguma coisa esse mês? Como é que tu posso passar aí amanhã? Tu diz, olha, que curioso. Todo dia 29 ele manda uma mensagem. Ai, que é ruim, né? Aí não dá, e peça, né? Aí vira aquele puxa-saco também, né? Não, também, o vendedor de bater meta, né? Quando não, se eu bati a meta, eu não falo com ele, eu não preciso dele, né? Mas a questão justamente é isso, pensar em montar uma estratégia de networking, às vezes pode ser, dependendo do ponto de vista do mindset da pessoa, pode ser um pouquinho frio. Porque as pessoas talvez confundem networking com amizade, né? Eu queria que, Rogério, que tu colocasse, assim, a linha né, que permeia cada um desses itens, assim, network, puxa-saquismo, amizade, até onde é bom, até onde é ruim, né, essa questão estratégica, como é que tu enxerga todo esse mapa aí? Pois depende muito do que eu quero. Então, eu sempre penso que a rede que a gente constrói, ela nunca é demais. Nunca vai ser demais. Então, daqui a pouco eu construo uma rede naturalmente numa área que eu não atuo, mas ela foi acontecendo. Daqui a pouco eu não tenho nada a ver com consultórios odontológicos, mas eu conheço uma série de odontólogos que conhecem outros que, por alguma razão, me aproximei. Isso pode ser útil em algum momento? Pode, mas se não for, de qualquer forma, eu tenho ali, útil para o negócio, né? Mas eu tenho aquela rede ali que se formou. Então, ok, isso às vezes acontece naturalmente. Agora, se eu quero, por exemplo, trabalhar numa determinada área, eu vou enxergar onde é que essas pessoas vão estar. Vão estar dentro de uma associação, vão estar participando dentro de um determinado evento, então eu vou participar daquele evento, vou conhecer as pessoas, essas pessoas vão me apresentar para outras pessoas, vou participar de uma entidade como associado, vou lá assistir uma palestra, na palestra vou conversar com alguém, no coffee break vou conversar com alguém. Então, aí passa por essa questão de estratégia. Agora, uma das coisas que me parece muito importante, a pessoa que chega com muita sede ao pote. É aquilo que eu comentei antes, sai falando com todo mundo e distribuindo cartão para todo mundo, passa do ponto. Isso não é bom. Isso faz com que as pessoas acabem rejeitando. Então, até para isso tem que saber dosar, tem que enxergar qual é o ponto certo da gente conversar com as pessoas. Não é ficar 30 segundos com um, agora 30 segundos com outro, 30 segundos com outro. Não, tô aqui engajado numa conversa contigo e a coisa está fluindo, deixa fluir. Daqui a pouco, naturalmente, tá bom, valeu, obrigado, vou pegar aqui mais um docinho aqui, sei lá, vou conversar com outra pessoa. E não ser aquela coisa cortante. Cronometrada, checklist, o robô. Porque as relações humanas, elas têm que ser naturais. E aí que tá a questão da diferenciação, da autopercepção, tu falaste em autoconhecimento também no início, sobre isso, né? Onde é que eu me sinto mais confortável, onde é que eu me encaixo. Agora, quando tu tenta protocolar, forçar a construção de um relacionamento, né? É complicado, porque networking é relacionamento. Deixa eu entrar aqui numa roda para entender quem é que se conecta comigo. Uhum. Né? Eu tô aberto para essa conexão, mas tem que ser natural. Né? Não pode ser forçado. Sabe que você comentou algo muito legal ali, que me veio à mente para poder falar, e eu vejo o autoconhecimento fundamental, e é por isso que o pessoal trava, né? Porque a gente está vendo numa geração com dois problemas. Para ter sucesso em uma empresa, um sucesso mínimo, eu não preciso me conectar. Eu faço um site, faço uns vídeos, lá vai dar dinheiro. Então eu não preciso. E o segundo, a gente ficou um tempo isolado, né? Teve gente que ficou 2 anos trancado. Então quando eu volto para um ambiente, eu tenho que treinar para dizer, nossa, mas ainda é assim? Será que funciona?
Existe uma teoria que é a teoria dos 6 graus de separação. Fala que eu estou a 6 contatos de qualquer pessoa. Ok, se eu quiser chegar no Bill Gates, eu preciso passar pelo Rogério por mais 5. Mas eu não vejo nem a questão do contato, mas estar pronto para falar com o Bill Gates. Porque às vezes alguém te diz, cara, se eu conseguir me conectar com o teu chefe, se eu te conectar com ele, tu passa vergonha. Não é o momento. Você não tá pronto para falar com ele ainda. Você vai querer ficar falando de relógio e ele já tá falando em ONG. Então, assim, eu vejo que esses 6 graus não é simplesmente sobre o ponto de chegar no contato, mas ter conteúdo para que os 5 anteriores te validem, né? Cara, eu acho que você deveria ouvir o Marrone. Olha, eu acho que Poxa, 5 pessoas falaram do Marrone. Cara, traz esse cara que eu quero ouvir. Então, você acha que você é bem... Total, você falou esse sentido. autoconhecimento e é isso, né? Você tem que olhar para dentro e dizer, tá, mas peraí. Eu tô cheio de paletó, de blazer, camisa amarela que me ensinaram que eu tenho que me destacar na palestra, tá aí. E o que eu falo agora? Senta do lado da pessoa que tu precisa conversar e trava, não sai. Ou então sai e te queima, porque a pessoa olha pra ti e diz assim, né, eu já vi que ele não tem conteúdo, que é só uma imagem criada e que não vai a lugar nenhum. Uma outra coisa que eu quero aproveitar para comentar, existe um conceito, tu falaste aí dos 6 contatos, existe um conceito que se chama Síndrome de Dunning-Kruger. Síndrome de Dunning-Kruger é o seguinte, é aquele cara que tem a plena convicção de que ele é um absoluto, profundo conhecedor de um assunto, pois afinal ele assistiu um vídeo no YouTube de 2 minutos. Então qualquer outra pessoa que estudou 10 anos ou por aquilo perdeu tempo. Pra quê? Eu vi um vídeo ali, o cara falou em 2 minutos, explicou tudo sobre o assunto. Então ele é tão desconhecedor que ele nem sabe que não sabe. Gostei dessa frase forte. Sim. Aí é a tal da síndrome de Dunning-Kruger, né? E aí, à medida que o cara começa a aprender um pouquinho mais sobre aquele assunto, ele vai vendo, poxa, tem mais coisa que eu não conheço. E aí chega num ápice, que é o pico lá da estupidez, que o cara se acha assim, eu sou fantástico. Daí, de repente, ele olha, meu Deus, eu não sei nada. E aí cai lá embaixo. E aí ele começa a perceber que tem que aprender. Então, mesma coisa nesse sentido. Daqui a pouco o cara se acha, não, eu vou chegar aqui, vou falar, vou criar um programa novo, que tudo que vocês estão fazendo tá tudo errado, esse estúdio aqui tá tudo errado, porque eu vi aqui que tem que fazer diferente. Aí passa um pouquinho o cara, meu Deus, eu achava que... Então, aproximar as pessoas na hora errada, quando a pessoa daqui a pouco tá achando que conhece alguma coisa, mas não conhece, pode queimar essa pessoa dali pra frente. Uma etapa, né? E a própria pessoa que aproximou também. Sim, pode ficar ruim. E às vezes é uma pessoa que foi enganada por esse 1 minuto, né? Aquele pitch de elevador. Cara, mas ele me explicou que ele é especialista em água. Tão bom vendedor. Mas ele teve 1 minuto, tu conversou com ele além. E sabe que isso é muito interessante? Existe uma universidade na NASA, que tem um brasileiro que foi, que é uma universidade que eles pegam problemas complexos e colocam pessoas diferentes para resolver. Então tem um poeta, um escritor, Singularity, isso aí. E é muito interessante porque o poeta diz, nossa, eu acho que ainda tá bom. E o cara da física diz, vai explodir. E no fim tá todo mundo olhando pra mesma coisa com as suas bases e eles chegam num nível incrível. Só que ali eu tenho que dizer, cara, tem assuntos que eu não vou saber nada. E eu tenho que ficar lá e ouvir um menino que eu achei que não sabia nada e na verdade tá dando uma aula sobre aquilo. Sim. E eu acho isso incrível, assim. E eu vejo muito com criança, né? Porque as crianças hoje em dia, informação elas têm, né? Você sabia que a maior baleia do mundo, não sei o que tu diz o quê? Como é que tu descobriu isso? Eu vi um vídeo no TikTok. Ah, ok. É, assustador, né? Mas é o conhecimento, né? Agora falta quando que eu vou usar essa frase da baleia que eu tenho gravada aqui? Eu sei da baleia. Quando é que eu vou falar isso com o meu professor? Tem que ter um contexto, né? Ou como, que é a próxima pergunta que eu faço pro Rogério, como que eu transformo isso em habilidade, em estratégia pra mim, né? Negócio, porque ao mesmo tempo que não pode ser superficial um relacionamento, bem, eu tenho que evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, e aí tem aquela outra máxima, Rogério, que eu queria comentar, se nós somos a média dizem que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais anda, né? Enfim, alguma coisa nessa linha aí. E então pensar nessa estratégia de networking eu também querer evoluir enquanto pessoa, não no sentido de usar o outro, mas no sentido de modelar aquele mindset que eu necessito, né, para prosperar. E esse olhar das pessoas geralmente passa batido aí na rotina do dia. Sabe que isso é uma evolução daquela frase antiga, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Afinal de contas, se eu procuro estar com pessoas com quem eu vou aprender, primeiro ponto, tem que ter a humildade de aceitar que existem pessoas que conhecem mais do que eu. E eu acho que isso é uma coisa fundamental. Porque tem pessoas que se acham tão especialistas de um determinado assunto que, não, eu já ouvi isso de colegas. Né? Não, eu não vou em tal lugar porque não vou aprender nada. Não tem nada. O que as pessoas vão me dizer? Nossa. Aí, bom, é o início do fim. Pra mim é muito claro isso. Adorei, o início do fim. Quando alguém chega e se acha assim, não, eu conheço tudo sobre isso.
Ou então, não, aquele grupo lá, cara, olha as pessoas, o que eu vou tirar de lá? Né? Então, é muito complicado a pessoa se perceber num patamar tão acima dos outros que eu não tenho nada a agregar. Eu costumo dizer que não existe alguém que seja tão simples que não possa ensinar, e não existe alguém que seja tão sábio que não possa aprender. Se eu tenho isso presente, eu vou aprender com aquela pessoa simples que chegou para me abrir uma porta, para me dar um café. E muitas vezes vai ser essa pessoa que vai falar bem de ti para um executivo. Diz, poxa, chegou aquela pessoa lá, chegou a Aline, me tratou super bem. E, pô, quem é essa Aline? Fala mais sobre ela. E aí, isso vai fazer a diferença. Se eu só trato bem aquelas pessoas que eu considero importantes, de verdade, eu não estou tratando a pessoa, estou tratando o cargo da pessoa. Ah, gostei. Tem muito, né? Que forte, né? Eu não me preocupo com a pessoa, eu me preocupo com o cargo. No dia que aquela pessoa perder o cargo, Deu. não vou nem olhar pra cara dela. Excluo o WhatsApp dela. Bloqueio. Exatamente. Vou cancelar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta. As pessoas calçarem aí a sandália da humildade e perceber, não, eu posso aprender com todo mundo. Vou chegar num espaço lá, tá bem, eu sou especialista naquele assunto, vou lá falar. Mas as pessoas vão ter histórias de vida que muitas vezes vão romper crenças que eu tenho, preconceitos que eu tenho, não vou nem falar preconceitos de raça, credo, não só isso, mas imaginar, não, a pessoa viveu tal situação e não soube lidar com isso. E se tu tivesse no lugar dela, tu saberia? O que tu faria de diferente, o que tu faria de melhor? Não, porque eu sou perfeito, eu consigo. Não, tu não consegue. Tu viveu a tua vida com as experiências que tu tiveste, com a tua construção, com a tua família que tu nasceu, com o teu entorno. Então, quebrar essa questão. E aí a questão do networking. Eu preciso me relacionar com todas as pessoas, respeitar todas as pessoas. Afinal de contas, hoje, quando a gente fala de ESG, a base é isso. O S do ESG é isso aí. Né? Ah, não, mas o S é para atender as pessoas que estão com dificuldade. Não, o S começa dentro da tua empresa. Eu faço palestra sobre ESG, eu digo o seguinte, tá, tua empresa está pronta para contratar uma mulher trans, por exemplo? Ah, sim, porque aqui ninguém tem preconceito. Tá, e a tua equipe toda está pronta para lidar com o que representa ter uma pessoa que é diferente das outras e que tem que ser tratada igual? Se chegar uma situação dentro da tua empresa, chegou hoje, amanhã, entrou uma pessoa, todo mundo vai estar pronto para isso? Então, são coisas que a gente precisa se dar conta que a gente tem que aprender. Tem que mudar o mindset nosso. Ou seja, para mim tá claro que o network funciona, mas com essas relações de umidade mesmo, porque a experiência de vida, e é por isso que grandes empresas têm muito valor agregado nas redes de franquias, enfim, porque a experiência é o que conta no final das contas. E não precisa ter a sabedoria em muitos níveis, né, doutorado, eu só vou falar com o doutorando lá, né, não, né, e então eu tive um insight aqui agora enquanto falaste, porque tu disseste assim, o network é o início de tudo. Uhum. Então, eu vejo que não fazer um bom networking é o fim de tudo. E essa questão aí da primeira impressão no networking, então a gente deu muitas insights para as pessoas, enfim, mas depois dessa primeira impressão de ter empatia, ser humilde, querer absorver a experiência do outro, que é isso que constrói relacionamentos fortalecidos. Como é que eu nutro, Rogério, essa minha relação? Que nem diz o Marrone, não só no dia 29, né? Mas assim, como é que eu nutro? Eu também não... daqui a pouco tem pessoas que têm isso com muita facilidade. Uhum. Natural, né? Tem gente muito que não natural. entende, né? O contato, quantos contatos, o que eu entrego, levo presente, não levo. Tem pessoas que realmente não é nem por maldade, assim, eu preciso nutrir pra colher um bem ali. Não, tem pessoas que não sabem como se aproximar. Tem pessoas que têm vergonha de se aproximar. Eu já fui essa pessoa, viu? Eu sou essa pessoa. Tu é? Eu sou essa pessoa. Eu já fui, hoje eu não sou. Hoje eu não tenho problema nenhum com isso, mas já fui. Então, como é que faz? Valorizando as coisas que as outras pessoas consideram importantes. Esse é o primeiro ponto. Olha. Que a pessoa chega e diz assim, poxa, olha só, meu filho ontem fez uma apresentação no colégio e falou ali para os 5 coleguinhas dele. E eu digo, que coisa mais boba, né? Não vou nem dizer nada para essa pessoa. Pô, que legal, que bacana essa experiência, me conta como é que foi. Aí tu pode entender. Tu não vai ser falso, mas tu vai fazer com que a pessoa fale mais sobre um assunto que ela tá falando para ti. Se ela tá falando, ela tá considerando importante. E ela vai te achar importante por tu tá ouvindo a ela.
Então, se eu simplesmente bloquear, dizer, não, tá bom, ok, vou aqui fazer outra coisa, vou pegar, porque esse assunto não me diz nada, tá falando pros coleguinhas ali. Então, o primeiro ponto é valorizar as coisas que as outras pessoas consideram importantes. As pequenas coisas do dia a dia, né, que a pessoa vai chegar, vai trazer, valorizar, entender, se colocar, por que a pessoa está me trazendo isso? Existe aniversário, existe, não custa mandar uma mensagem, daqui a pouco a pessoa está passando por uma dificuldade, a família está com dificuldade, ou tem um parente que está doente, não custa dizer que bom, olha, espero que melhore, espero que a pessoa fique bem, porque a gente vai lembrar disso, anos atrás, muitos anos atrás, teve um amigo que era dono de uma empresa que fazia locação de helicópteros aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos atrás. E teve um acidente com um helicóptero e faleceu um passageiro e o piloto. E aí a mídia caindo em cima, aquela coisa toda. E era uma pessoa que eu tinha uma boa relação. Eu peguei, mandei uma mensagem. Liguei pra ele na época, a gente ainda ligava pras pessoas. Hoje tu liga a pessoa, o que esse chato tá me ligando, né? E eu falei com ele, cara, olha, lamento profundamente, eu sei da seriedade do trabalho de vocês e... O que eu posso te dizer? Solidariedade para a família do piloto, do passageiro, mas também para ti, que eu sei que vocês não querem isso. Muitos anos depois eu encontrei esse cara e ele me disse assim, Rogério, cara, tu foi um dos únicos que me ligou aquela vez. Ligava a jornal tal, para acusar disso, acusar daquilo, tu foi um dos únicos que ligou para falar que tu... Sabe? Então são coisas assim, verdadeiras, não é ser falso, não é ser aproveitador, mas é chegar e se conectar com a pessoa e muitas vezes em momento que os outros não estão se conectando. Isso faz a diferença. Mas aí a gente tá falando em unir a escuta que o Rodrigo tá trazendo com a questão da empatia. Sim. Né? E a gente sempre fala, essa questão da empatia é um desafio muito grande, porque tu nunca vai conseguir viver a vida, a experiência, a dor da pessoa. Mas o simples exercício de tentar ao máximo, e aí tu traz a tua experiência, porque na experiência do outro sempre vai ter alguma conexão com a tua vida. Né? E as pessoas, elas realmente não querem pensar nesses pontos, elas querem sobrepor a sua, mas não fazer a conexão. É vender. Cara, eu preciso te vender, tem 15 minutos, ele não para de falar da filha, peraí, será que eu deixo ele falar? A gente vê isso, né? Porque a sociedade também, ela molda para isso. A gente vive numa sociedade de hiperinformação, hiperaceleração, né? As 24 horas não dão tempo para nada, né? Então, ao mesmo tempo, tu tem que ter uma boa gestão de tempo. Inclusive, a gente vende isso muito, né? A gente tem que ter uma boa gestão de tempo, a gente também tem que ter esse lado humano. E como é que faz? Às vezes... Nós somos humanos, então vai ter dia que eu não vou ter saco de ouvir, por mais importante que seja aquele meu amigo. E aí também, se é um amigo mesmo, eu vou dizer, cara, desculpa, hoje eu não posso. Eu tô nesse nível do sincericídio. Não dá, hoje eu não posso, vamos conversar amanhã e tal. Se é teu amigo, né, ele vai entender, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu nunca tenho tempo para ouvir os outros, as pessoas também não têm que ter tempo para me ouvir. Né? E aí eu vou querer, eu quero que tu me ouça, mas eu não quero te ouvir. Não, para um pouquinho. De que jeito? Como é que vai acontecer isso? E outra questão que tu falaste, assim, se é um amigo meu, eu vou falar. Essa questão da sinceridade, da verdade, da transparência, eu vejo como um ponto principal, assim, deixa eu mostrar, não ter vergonha de quem a gente é, né? Deixa eu mostrar pro outro quem eu sou. Porque aí a conexão, eu acho que de uma certa forma flui mais, outra pessoa começa a se sentir mais à vontade também. Só que, para um amigo, eu posso dizer algumas coisas. Para pessoas que eu não conheço, eu tenho que ter um pouco de filtro. Claro. Porque nem sempre... Eu vejo isso, tá? Dizem que os arianos são muito assim, né? Eu discordo. Conheço muitos arianos que, que são polidos, mas muitos que, né? Que o pessoal sai atropelando, assim. Não, porque eu sou assim, essa é a minha verdade. Só que às vezes fica fora de contexto, que nem tu disseste, às vezes fica invasivo. E às vezes a outra pessoa não tá pronta para degustar aquela verdade, aquela sinceridade. Então não é falso tu pensar num jeitinho de deixar uma fala mais agradável. Aí tem uma coisa muito interessante, né, Marrone, Aline? O modelo anglo-saxão e o modelo europeu, principalmente do alemão, é muito ali chegar e dizer na lata. O modelo latino é mais de dar uma volta, né, Eu gosto do meio termo, sabe? Eu acho que tu tem que dizer as coisas para as pessoas, mas tu não tem que humilhar a pessoa, tu não tem que ser agressivo. Eu posso dizer que eu não gostei de uma coisa de um jeito que a pessoa não vá se magoar, se ofender. O americano, muitas vezes, o alemão também, ele chega e te diz, tal coisa, não, sabe? Direto, assim. Nós não estamos tão acostumados, não soa bem para nós esse tipo de coisa.
Bom, nós somos brasileiros, moramos no Brasil, então temos que nos adaptar também. Ah, mas o alemão faz assim. Ok, então vai morar na Alemanha, lá em Frankfurt, e olha na cara do outro e diz, não gostei de não sei o que, tal coisa. Nós não temos essa construção aqui. Então tem que achar um ponto de equilíbrio nesse sentido. Né? Não é ser falso, mas eu posso dizer as coisas de um jeito inteligente. É a questão de inteligência emocional, é a questão de saber usar as palavras, né? de saber se conectar. Aí entra muito a questão de PNL, Programação Neurolinguística. Né? Como é que eu vou me conectar com aquela pessoa? Como é que eu vou transmitir aquela mensagem? Então, e aí passa por uma construção de tempo, não é assim, hoje eu quero ser uma pessoa conectada, que vai se dar bem com todo mundo. Legal, começa a te trabalhar. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tu vai chegar a ter uma conexão melhor com as pessoas. Né? Eu penso que eu tenho muito que aprender. Muito que aprender. Né? Nesse sentido. Não tenho dúvida disso. Então, e aí eu volto àquela questão. No dia que eu achar que eu conheço de fato esse assunto, é o primeiro dia que tá chegando perto do fim da minha carreira. Perto do fim. Meu Deus do céu. É bom. É forte, né? Forte, Sabe que, falando aqui, eu tentando, né, encontrar pontos em comum, né, eu acho muito interessante, por exemplo, mãe. Né, a gente, sei lá, ver a mãe em uma festa de final de ano. Né, por exemplo, a minha família é muito assim. A minha mãe, ela sabe exatamente o que cada um gosta. Então ela fez alguma coisa sem sal porque o fulano não pode. Aí ela fez não sei o que vegano porque o fulano não come carne. E aí vai a gente fazer isso, cara, só tá aqui a comida, quem quiser come, quem não quiser vai comer na rua. Eles, cara, só que eles faziam isso com uma naturalidade. E aí a gente gostavam de fazer isso. Gostavam de fazer, preparavam isso. E aí vem muito isso, né? Assim, eu sou um cara que organizo muito bem o meu tempo para que eu possa treinar. Porque treinando eu me permito errar. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu treino. Quanto mais eu treino, mais eu erro. Quanto mais eu erro, mais eu acerto. Por que eu tô falando isso? Porque quando tu se prepara para alguma coisa, você começa a pensar, que nem ele comentou ali do latino e do americano ali. Eu consigo pensar o seguinte, se eu falar isso para ele, o que ele pode pensar a partir do que eu falei? Que é aquele segundo nível de pensamento do xadrez. Se eu mexer minha pecinha pro lado, para onde que ele deve mexer a dele? E para onde que ele vai achar que eu vou mexer quando eu mexi e achei que ele ia mexer? Fica uma confusão. Só que o que acontece? Eu penso antes de falar. Porque tudo bem, eu queria falar para ele que eu não gostei do paletó dele. Mas Pô, eu acho feio. Mas e será que não foi a mãe dele que deu pra ele? Eu vou dar uma bola fora que eu vou demorar uns 3 meses pra consertar. Isso se conserta. E precisa disso, porque tu não entendeu? sabe, tu não conhece qual é a inteligência emocional do outro. E é muito disso, né? Eu preciso disso. Se é um funcionário, tem que dizer, fulano, preciso falar contigo, tu deu um problema. Agora, se é uma pessoa que eu cruzo no ônibus e falo, amigo, deixa eu falar contigo uma coisa, olha, teu cabelo tá sujo. Cara, entendeu? Desnecessário. Exato, eu acho que é muito sobre isso aí, assim. Porque às vezes a pessoa te corrige porque ela quer que tu evolua. Eu sou casado, eu entendo bem disso, né? A esposa diz, olha só, deixa eu te falar uma coisinha, mas é pra te evoluir. Senão ela não falaria. Agora eu chegar no meu vizinho e dizer, não, vou fazer uma lista hoje, já que eu aprendi sobre network, eu vou cutucar cada vizinho, olha, você ou teu cachorro deveria não sei o quê. Cara, ele vai dizer, nossa, é o chato. Porque eu excedi um nível ali. É a questão do feedback, né? Se eu tô pronto para dar feedback, eu tenho que estar pronto para receber feedback. E para que eu tô fazendo isso? Eu vou começar a falar para as pessoas porque eu sou o cara, eu entendo de tudo, então eu vou corrigir todo mundo. Não tá certo isso. Não me agrega nada. A menos que eu seja um professor numa sala de aula, o cara tá falando uma bobagem e eu preciso corrigir. Ou eu tô num debate e o cara tá dizendo uma inverdade, eu tenho que corrigi-lo. Ok. Fora desse contexto, não dá. Uma coisa que eu sou um pouco chato na minha casa, eu tenho a minha esposa Ana Paula, que é maravilhosa em termos de networking, eu aprendo com ela todos os dias, ela é natural. As pessoas enxergam ela e se conectam imediatamente. Tudo aquilo que eu faço força, que eu tô aqui dizendo, olha, tem essa técnica, ela faz assim, e tem uma legião atrás dela. Entre elas, eu, evidentemente. Mas aí, o que acontece? Tem a Sofia, que é filha da Ana Paula, minha enteada, tem o Gabriel e tem a Natália. E uma das coisas que eu corrijo muito eles é a questão de gíria, a questão de buscar produzir frases um pouco mais elaboradas para expressar as coisas. Por quê? Porque as pessoas não fazem mais isso. Então, tem um propósito. Tu pega lá, gurizada, 12, 11, 15, 16, 18. A maior parte fala um idioma que a gente não sabe qual é o idioma. Sim. Tem que aprender. Tem que aprender. Tá falando o quê mesmo? Pode pá, do coisou. Do coisou. Coisou.
Cara, não dá pra ser assim. Tu vai estar falando com um cliente teu daqui a um ano e ele não vai aceitar que tu coise a coisa do Podpah, do não sei. Não, fala direito. O que tu quer dizer? Né? E isso eu sei que pode ser chato, mas na hora de fazer uma conexão profissional, isso vai fazer a diferença. Vai chegar para lidar com um cliente, vai chegar para lidar com um empregador. E o cara, ele tem um diferencial, ele sabe falar, que infelizmente a maior parte das pessoas tem uma dificuldade de expressar e a gente precisa modificar isso. E o que eu posso fazer, além de transmitir essa mensagem para quem estiver ouvindo, ó, pode até achar que eu sou chato, tá? Mas pensa nisso. Para os meus filhos, eles têm que me aturar todos os dias com relação a isso. Tu tem esse direito adquirido por ser pai, né? Tá tudo certo. Tá praticando, se não for tu que vai corrigi-los, né? Quem vai? Mas agora tu tocaste num ponto que é interessante, porque assim, a questão da permissão, tu tem que saber onde tu estás, né? Então é legal, é que nem no disseste, Rogério, tem pessoas que têm essa habilidade inata, outras têm que fazer um exercício, vamos lá. Eu tenho que planejar onde é que eu vou estar, com quem que eu vou estar, porque não é simplesmente assim, né? Agora eu aprendi lá no Primeira Impressão, com o pessoal ali, com o Rogério, de que eu tenho que criar estratégias de networking. Então, eu quero chegar... E eu vi lá que eles falaram que eu sou as médias das 5 pessoas com que eu mais me relaciono. Beleza. Então, eu vou em determinado evento, porque lá tem pessoas de alto ticket, ou enfim, né? Que é onde eu quero chegar. Mas tu não consegue se conectar, às vezes, porque não tem aquele preparo que a gente falou. Então, essa necessidade dos efeitos de... A sociedade, ela se conecta com pessoas que são parecidas conosco, né? Sim. E efeito de manada, efeito de pertencimento, né? Então, existem gatilhos sobre isso. Tu não pode ancorar tua bandeira só assim, que me aceitem. Não. Se tu quer fazer networking com determinado grupo de pessoas, tu tem que se moldar minimamente, pelo menos. E aquela questão de nível, né? Lembra que a gente falou nisso no podcast, agora eu lembrei? Sim. Que assim, a pessoa, quando ela tem um hábito estranho, ela chega na sala, ela bota 2 copos de água. Se essa pessoa não tem sucesso naquele cargo, vamos dizer, ela não é o dono da empresa, ela é estranha. Cara, ele precisa demitir aquele cara, ele é estranho. Agora, se ele é o dono, ele é exótico. Não, esse é um hábito que ele tem. A gente tem que respeitar. Eu digo isso porque eu vim trabalhar aqui em Novo Hamburgo, né, na região, eu vim de Porto Alegre, e o dono da empresa que eu trabalhava, ele usava um terno vermelho. E era o símbolo dele. Na convenção, todo mundo que queria se conectar com ele ia de vermelho. Porque era a primeira coisa que ele notava. Ele, nossa, que lindo. Mas eu quero que o Rogério diga se isso é certo ou errado. Só que era estranho pra quem tava de fora, principalmente pra mim, porque eu queria me conectar com ele, não pela cor vermelha, tanto que eu nunca usei a cor vermelha e tanto que eu saí da empresa, tá? Mas todo mundo que ficava lá um tempo, eles achavam um ponto de conexão pra mostrar algo vermelho e poder incluir no assunto. Então é interessante isso de observar o que eu consigo usar de, não sei se seria um gatilho pra que ele me olhe e diga, cara, legal. Poxa, eu vi que ele tem o símbolo da administração. Você fez a administração onde? Pronto, eu tenho o primeiro ponto de conversa. Exato. A partir daqui, talvez eu tenha que parar. Dizer, então tá, acabou minha conversa de hoje, eu vou embora. Amanhã eu volto com outro tema. Daí eu estudo o livro dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi isso aí é o mínimo que tu tem que fazer. E começa com a estratégia, né? De que forma eu vou me conectar com aquela pessoa? Bom, se eu não conheço aquela pessoa, se eu não tenho nenhum interesse em comum, mas eu quero conversar com aquela pessoa por alguma razão, o que eu posso enxergar, né, que eu posso buscar me aproximar dessa pessoa, pelo menos para puxar um fio da meada e demonstrar, olha, eu acho que tu é uma pessoa interessante por alguma razão. Ou porque eu quero ser teu amigo, ou porque eu acho que tu tem um negócio que daqui a pouco pode fazer sentido. Agora, em muitos casos, a gente pode ser sincero e dizer assim, gostei do teu negócio. Eu acho que é legal, eu acho que é uma coisa... E é verdade, eu gostei mesmo, né? Conta um pouquinho mais, como é que surgiu essa ideia? Por que tu faz isso? E aí, a partir do que a pessoa vai me respondendo, eu começo a construir conexões. Eu não preciso necessariamente saber ou construir alguma coisa por antecipação. Eu posso fazer isso, claro que tem que ter habilidade, tem que saber lidar com isso. É um exercício, é um músculo que tu vai desenvolvendo. Né? Então, eu não preciso me vestir igual ao meu chefe para me conectar com ele. E daqui a pouco eu nem gosto de vermelho. Eu não gosto, tá? Eu sou gremista. Enfim, tá? Eu só gosto de vermelho. A Ana Paula, minha esposa, ela tem cabelo vermelho. Então eu brinco que tudo é em homenagem a ela, né? Diz que até o Inter tá usando vermelho por causa do cabelo da Ana Paula. Mas, então, eu brinco assim. Eu não posso fazer com que algo que não é meu passe a ser porque eu quero me conectar com outra pessoa. Aí é o famoso puxa-saco. Aí é o famoso puxa-saco. Tinha uma propaganda muitos anos atrás que tinha o chefe que vinha com uma camisa e todo mundo com uma camisa diferente.
Aí tinha um rapaz lá que botava uma camisa e sentava lá no fundo, né? E era a mesma camisa do chefe. E aí, todos os dias ele vinha com a mesma camisa do chefe, todos os outros diferentes. E ele cada vez vinha mais perto. E o chefe olhava pra ele, bonita camisa, Fernandinho. Isso é uma propaganda antiga aí, de uns 15 anos atrás. Eu lembro do Fernandinho. E aí, o que acontece? Era uma conexão, estamos falando de conexões falsas, ele usava a mesma camisa, por isso ele se conectou. Mas se eu conseguir encontrar uma forma de ser percebido, né, verdadeira, que as pessoas olhem pra mim, que o meu chefe olhe, que o meu cliente olhe, tá tudo bem. Não preciso criar, falsificar alguma coisa para fazer isso. Eu gosto muito do exemplo do pessoal da comunicação, o pessoal da PNL usa muito a questão do rapport, as técnicas de rapport. Sim. Né? Então, quando eu chego num cliente, primeiro, eu vejo o perfil, né? Se é uma pessoa que fala mais, se é uma pessoa mais tímida, eu tento me encaixar naquele perfil daquela pessoa. Se eu chego num escritório, né, numa empresa, enfim, vejo daqui a pouco... Sei lá, entro no escritório da pessoa, tem um monte de cavalo atrás. Um monte de coisinha de cavalo, me vem aqui na cabeça. O cara gosta de cavalo? E eu também gosto. Vamos supor que eu também goste. Tá aí, interessante, né? Já tem um ponto. Tudo, a linguagem comportamental, o cenário, tudo traduz quem é o perfil da pessoa. Você bate o olho na pessoa, primeira impressão. Em 4 segundos você tem um sentimento sobre, a respeito do que aí o famoso deu match, às vezes a gente nem sabe porque, né, as mulheres gostam muito disso. Né? Não fui com a cara, eu fui com a cara e eu nunca erro. É a história né? da primeira impressão. É a primeira impressão. E essa primeira impressão, se tu começar a raciocinar em milésimo, rapidamente, assim, mas aprofundar na consciência disso, tu consegue achar o ponto, o porquê de que conectou ou não conectou. A gente entra numa sala, as pessoas nos julgam e tem a certeza do que nós somos em questão de segundos. Né? E isso leva tempo para desconstruir. Então, eu não concordo que a primeira impressão é a que fica. Ela não fica necessariamente. Daqui a pouco a pessoa me olhou e achou que eu era muito diferente do que eu sou. E à medida que a gente se conheceu mais, ela percebeu que eu sou algo diferente, mas que é melhor para ela, e a gente se aproxima. Então, não ficou aquela primeira impressão. Mas a primeira impressão, ela bloqueia ou aproxima. Ou facilita. Né? Ela pode fazer com que a gente avance mais rapidamente, seja no que for, ou então, não. A pessoa vai ter mais dificuldade para conseguir fazer alguma coisa porque foi visto de uma forma negativa. Né? E é por isso que no marketing a gente usa muito, né? Para nós, que trabalhamos com marketing, a gente brinca, né? A primeira impressão que fica por causa disso. Porque ali tá o ponto de daqui a pouco fazer a diferença entre iniciar um relacionamento ou finalizar um relacionamento. Nesse sentido, né? Mas eu concordo contigo, né? Depois a experiência de vida, enfim, uma série de coisas. Só que a gente tem que pensar que nós, no networking, nós somos nosso marketing. Sim. Né? E eu acho que tá aí a grande diferença de um marketing comercial, de um marketing corporativo e de um networking. Nós somos nosso próprio marketing. Inclusive, eu acredito que networking, eu digo para meus clientes, olha, agora é o momento de tu pensar em estratégia de networking. Eu acho que networking faz parte de uma estratégia de marketing. Só que aí tu não tá falando mais apenas sobre marcas, tu tá falando sobre pessoas. É o teu marketing. E aí tu tem que ter responsabilidade sobre teus vícios de linguagem, sobre tua dicção, sobre o teu estudo, o quanto que tu estuda todos os dias, o quanto que tu se torna uma pessoa melhor 1% todos os dias. Tu quer desenvolver networking, mas tu não te aprimora, tu para no tempo. Não tá errado, só que, né, pra entrar num jogo de gente grande, tu precisa se aprimorar todos os dias, porque a perfeição nunca chega, né, nessa linha. Acho que é importante a gente refletir sobre o impacto da primeira impressão e da autorresponsabilidade em relação a isso. Sabe, quando o Rogério falou, me veio a imagem de uma igreja. As pessoas todas iguais. Tá? E isso é muito interessante, assim. É um tema que dá um podcast só disso, tá? Que é a criação de comunidade. Quando a gente vai criar comunidade, existem alguns princípios. Por exemplo, 3 deles simples aqui. Um deles é o culto, que é a missa de todo domingo. Por exemplo, as pessoas vão iguais lá. Muda um detalhe ou outro. Tanto que quando, né, por exemplo, eu era pequeno e ia na igreja, se eu quisesse ir de tênis colorido, minha mãe dizia, não, nem pensar. Mas eu quero. Não. No outro dia. Agora é assim. Ou seja, ela estava me guardando daquele primeiro fato, de não ser julgado. Aí tinha o segundo fato, que era cantar as músicas, que pode ser o rito. Então, depois do culto, eu tenho o rito. Minha mãe queria que eu soubesse para poder cantar na igreja. Porque alguém poderia dizer, olha só, tá vendo o filho da menina? Ela não canta, ó. Eu falei que ele não era boa coisa. Então você vai eliminando para que sobre e dizer, cara, agora eu quero ouvir o Rogério. E às vezes tu cria tanta barreira que eu não quero mais te ouvir de tanto que falaram ou que eu fui percebendo, né?
Então, acho que é muito interessante isso aí. E o que tu falou é incrível, assim. Porque a empresa, ela pensa em tudo. Mas quando ela fala em network, ela pensa, talvez, né? Eu vejo muito, em comprar um evento. Tá, mas e quem é a melhor pessoa para ir nesse evento que vai tirar, que vai ter benefício? Às vezes não é o dono, né? O dono é o que paga. E eu já vi muito isso, já me mandaram para um evento. Gente, eu sou terrível em evento. Eu não consigo me conectar rápido. E o pior é que às vezes tu não tem conhecimento técnico suficiente do produto da empresa, ou do serviço da empresa, ou da própria empresa, da própria biografia dos diretores da empresa, enfim, para poder representá-los corretamente. Aí tem que achar também... por isso aquela questão, muitas vezes, a linha de frente... ela não tem que ter um profundo conhecimento técnico, mas tem que ter o suficiente para transmitir uma mensagem. Tal coisa técnica, não, isso aqui eu vou levar para nossa área técnica aprofundar contigo e tal. Mas ela tem que ter uma habilidade de comunicação muito grande. Então, eu sou administrador, como eu falei, eu sou também engenheiro civil. E antes de fazer engenharia civil, eu comecei a minha vida acadêmica fazendo engenharia elétrica. Engenharia elétrica é um recorte de nerds, digamos, né? São pessoas... muito conectadas com aquilo que fazem, com a abstração, e que em muitos casos têm uma dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, são mais introspectivas. Eu me considero até hoje assim, faço um esforço muito grande para deixar de ser, e colaboro com as pessoas a partir das minhas próprias dificuldades, para que elas também possam deixar de ser. Mas por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes vai um evento técnico, vai botar duas pessoas profundamente conhecedoras de uma questão técnica, vai sair negócio ali? Possivelmente não. Vai sair uma conversa sobre algo abstrato e que não vai conectar com um momento pós-evento, uma geração de outros negócios. Então, a pessoa participar de um evento, para participar de alguma atividade, ela precisa estar versada nas ocultas ciências das relações interpessoais. Né? E é um músculo, e tem a ver com perfil. Tem que aproveitar o gancho para falar da importância dos perfis comportamentais dentro de uma empresa, como é importante ter todos os perfis. Né? Aquela pessoa que é mais técnica, aquela pessoa que daqui a pouco vai de comitiva, então, para o evento, né? Já que tu não se sente seguro, já que tu, né, traz um colega mais falante, mais, né, para abrir os caminhos. Pensa em estratégias, mas realmente o networking, é sobre relações humanas. E eu todos os dias me penso, por que a gente está aqui nesse mundo se não é para construir relações humanas? Então, no networking, além de você fazer negócios, você constrói experiência de vida, você constrói um valor de vida, porque é sobre isso, é sobre saber lidar com o outro, entender que a gente não chega a lugar nenhum sem o outro, entender que os negócios dependem do outro, né? E lidar com isso, desenvolver escuta, desenvolver empatia, é tão desafiador hoje em dia. E eu ia perguntar para o Rogério, na verdade, aproveito para perguntar, assim, estratégia, dicas, táticas, você acredita que começa por ali ou começa olhando para dentro? Porque eu vejo, assim, pensando nesse 1 minuto, tem alguém que viu 3 vídeos de 1 minuto em algum lugar e disse, eu sou um especialista em network porque eu aprendi 21 técnicas de network em 1 minuto. E, na verdade, isso eu uso quando eu tenho a base. Como é que seria isso para alguém que está nos escutando e quer começar hoje? Cara, eu sou ruim nesse negócio que eles estão falando. Qual é o primeiro passo? Mas já sei que preciso. Eu entendi que eu preciso. O cara já evoluiu. Se ele chegou nesse ponto de dizer, eu sou engenheiro elétrico. Eu continuo lá. E agora eu quero empreender. Aí tem uma questão que tu falaste, né? O que vem depois desse 1 minuto? Então, se eu tenho conteúdo além desse 1 minuto, porque senão eu esgotei todas as minhas técnicas, esgotei tudo aquilo que eu aprendi daquele vídeo de 30 segundos ali que eu vi, eu não sei o que fazer. Tá, eu tô aqui conversando com a pessoa. E aí? É que nem aquela história. Passou o carro, aí o cachorro vai correndo atrás, latindo do lado do pneu, né? Sabendo que ele nunca vai pegar o carro. Mas aí o carro parou. O que ele vai fazer? Não, a parte ele vai dar a volta e vai embora. Então eu queria falar com a tal pessoa. A pessoa, tá bom. Tá, Rogério, então me conta o que é. Pois é, agora eu não sei. O que eu faço? Dá um branco. Treinei só até aqui. Só treinei até aqui. Então, autoconhecimento para mim é sempre fundamental. As coisas andam paralelas, né? Eu posso ir aprimorando as coisas, mas mesmo quando eu vou aprimorar em quê? Onde é que eu tenho espaços que eu sei que eu sou muito bom e que eu posso sempre aprimorar mais? E onde é que tem aqueles espaços que eu sei que eu preciso evoluir? Né? Se a gente for olhar, daqui a pouco tem 1000 coisas que eu, em tese, não sou tão bom e tem 2 ou 3 que eu sou muito bom. Tá, eu vou trabalhar nessas 2 ou 3 para ser ainda melhor.
e escolher dentre aquelas 1000 coisas o que eu realmente preciso estar aceitável para não ficar muito ruim em relação aos outros pontos. Agora, eu querer ser perfeito em tudo, eu vou morrer, eu vou passar por 400 encarnações e não vou chegar nunca nisso, né? Então não dá para ir por esse caminho. O que eu enxergo? Conhecer, entender. Eu tenho dificuldade de conversar com alguém, tenho dificuldade de chegar na multidão e chegar numa... Me sinto mal com um monte de gente. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu não vou chegar num evento de 500 pessoas se eu sei que eu vou me sentir mal. Daqui a pouco eu vou chegar num evento menor, vou levar um colega, vou acompanhar o que está acontecendo, vou ver quem é que é bom nessa questão de se aproximar. É o Marrone. Então, vou ver o que ele está fazendo. Né? Do que ele está fazendo, o que faz sentido para mim, o que eu poderia fazer sem parecer falso, sem parecer uma cópia. E aí começar a fazer isso. E aí vou ampliando o desafio. Porque se eu fizer, vou fazer essa tentativa, vou lá no Salt Summit para conhecer gente, tem 30 mil pessoas circulando por lá e eu me sinto mal numa sala com 5. Daqui a pouco aquilo vai me bloquear de uma forma que eu vou dizer, realmente isso não é para mim, tô fora e não consigo. Então, colocar desafios crescentes e perceber as boas práticas que dão certo nos outros e ver o que faz sentido daquilo para minha realidade. Eu acho que foi tu que me disse uma vez, na outra entrevista que eu fiz contigo, que quando a gente vai num evento, a gente não tem que estar se esforçando em entregar nossos cartões e ser expansivo. Ao contrário, a gente tem que pegar os cartões, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco disso. Acho que foi tu que me disseste isso. Se eu não disse, eu pensei, porque eu concordo um pouco. Tu concorda? Então foi tu que me disse. Deveria ter dito. Acho que... O que acontece, né? Quanto mais pessoas eu tiver a condição de me conectar, eu posso conversar com essa pessoa depois, eu posso entender o que ela está fazendo. Eu acho que a gente tem que sempre fazer a sua marca. Se apresentar, dizer, olha, eu existo, eu estou aqui, mas eu preciso também me conectar com os outros. O que as pessoas mais gostam, né, de fazer? Qual é o som que as pessoas mais gostam de ouvir? É o som do seu nome. É o Marrone, é a Aline, é o Rogério. Né? Então, quando eu falo, por que em treinamento de vendas a gente diz, olha, escolhe o nome do teu cliente e chama ele pelo nome certo, pelo amor de Deus. Né? Então, quando tu fala o nome da outra pessoa, poxa, ele tá me chamando. Isso é uma coisa importante. Tá, então tô marcando a posição dele. Agora, se eu simplesmente sair distribuindo cartão para todo mundo sem me conectar, né, eu não tô dando oportunidade para as outras pessoas falarem. Poxa, eu fiquei lá conversando um tempão com o Marrone, sinal que ele se interessou pelo que eu tinha para dizer. Então, daqui a pouco eu vou criar uma conexão maior contigo pelo fato de eu ter falado contigo e tu ter me ouvido, do que necessariamente tu ter chegado e falado para mim de uma série de coisas. Então, isso é um ponto que a gente tem que perceber. Eu acho que é importante sempre ser percebido positivamente. Por isso que em evento tem espaço de perguntas, vai ser citado quem é que está falando e é algo que faz sentido, faz uma pergunta. Comenta alguma coisa que o palestrante lá fez, faça com que as pessoas te enxerguem e que seja positivo. Né? Que tenha sentido naquele contexto. Isso vai gerar também, poxa, depois, o Rogério perguntou aquilo, é legal, a Aline falou tal coisa. Isso vai gravando na memória das pessoas o teu nome, o que tu faz, o que tu acredita. Personalizar o máximo possível o entendimento de quem é o outro, para eu poder usar isso a meu favor. Aí tu falaste em técnicas de venda, vou puxar um pouquinho, né, de técnicas, o pessoal tá assistindo, né, que pra mim se resolve pra quem tem empatia. Mas assim, uma boa estratégia é pensar na dor daquela pessoa que tá ali, né? Ela sempre tem uma dor. Todo núcleo que tu vai tem algo em comum. Aí o Marrone trouxe a questão da igreja, por exemplo. Aquelas pessoas, elas se aproximam entre si porque elas sentem pertencentes a um grupo que tem o mesmo estilo de vida, os mesmos problemas na vida, a mesma rotina, as mesmas dores, os mesmos perrengues, estão ali com as mesmas crenças. Tem uma linha comum, é inevitável isso. Qualquer evento que tu vá, e assim que eu vejo, tu me corrige, por favor, Rogério, se eu estiver errado, existe alguma linha. Se tu vai num evento de administração, a linha é o quê? O tema da administração. Se tu vai num evento da minha cidade, o tema qual é? É a cidade. Sempre vai ter uma linha pra te tentar puxar, e no momento, e isso por si só, já é claro, aí quando não se tem o tempo, né? Tá pior das hipóteses, né? A gente pega o elevador, faz um bom network, vai chover hoje. Mas enfim, né? Mas sempre tem uma linha que tu pode
percorrer para tentar se conectar com o outro, e a partir disso é só deixar o outro falar, que em algum momento ele vai falar de alguma dor. Sempre. Sim. E esse é um ponto importante. Quando eu tenho a capacidade de ouvir o outro, eu posso fazer simples comentários. Na medida que a pessoa vai trazendo alguma coisa, eu vou encontrando elementos para me conectar com essa pessoa. Aí, de novo, aquela questão de ter a humildade de ouvir, de respeitar o tempo. Deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa começa a falar e tu corta e vai falando. Não, para um pouquinho, não é assim que funciona a coisa. Não estou me conectando. Eu estou querendo mostrar que eu sou melhor do que o outro. Então, não é assim que funciona, né? E a questão do não julgamento para o sucesso de networking, né? Esses dias mesmo eu tava num momento, num evento, em que a pessoa falou algo que não tinha nada a ver com meus valores, assim. E era uma pessoa que eu tinha alto apreço, assim, né? E não bateu mesmo, assim. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode pensar assim? Aí começo, falo, não falo, digo, não digo. Que eu tenho intimidade pra isso já. Será não? que eu tenho? Exatamente. Em milésimos de segundo, começa a calcular o nível de intimidade pra ver até que ponto vai ferir aquela relação ou não. Aí tem outras consequências. E se eu me afasto da pessoa, isso aqui vai me causar dano com o resto do grupo? Será que eu devo levar pra casa? Vamos supor que a pessoa... Não foi o caso, mas vamos supor que a pessoa fez uma ofensa, né? O que eu faço? Eu me afasto, mas aí tem os outros integrantes, né? Como é que eu gerencio isso? Então, gerenciar a tua rede de networking também é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. E aí entra muita questão cultural, né? Muitas vezes a gente olha o outro baseado nas nossas crenças e na nossa cultura e espera que o outro aja da mesma forma que nós agiríamos. Então, você sabe, em algumas culturas não se pode tocar na mulher, nem para, não digo, um aperto de mão, nada disso, é extremamente ofensiva, né? Questão de algumas linhas do judaísmo e muçulmanos tem isso. Então, tu quer ser simpático, poxa, mas eu vou chegar, vou dar um aperto de mão, vou dar um abraço, vou dar um beijo, sei lá, fazer qualquer coisa assim que a gente faz naturalmente. Tu faz isso, tu tá sendo extremamente agressivo sob a ótica daquela cultura. Então, isso é um ponto que a gente também precisa entender. Quem é o meu interlocutor? Quem é aquela pessoa? Então, cuidado, na dúvida, eliminar esse tipo de possibilidade. Né? A menos que eu esteja querendo fazer um posicionamento político, e eu também vou ter um momento de fazer um posicionamento político, eu estou falando como representante de uma categoria, como representante de um partido político, como candidato a um cargo público, eu vou fazer o meu posicionamento e ele pode parecer... vamos dizer assim, ousado, ou pode gerar polêmica para algumas pessoas. Mas eu sei que eu estou fazendo isso de propósito, porque eu quero atrair as pessoas que pensam igual a mim. Agora, se não é o caso, para que eu vou entrar numa polêmica que pode gerar esse tipo de situação? O Rogério não gosta do Inter, o Rogério é gremista. Pronto, já metade das pessoas que estão nos vendo, metade não, né? Porque a internet é tanto assim, mas algumas pessoas que estão nos vendo... Uns 3, 4. Uns 3, 4 aí. Meu pai era... Vocês são malvados, olha. Meu pai era colorado, eu sempre respeitei muito, gosto muito, tenho muitos amigos colorados, né? Mas pra que eu vou entrar numa polêmica se eu sei que vai gerar divisão, que vai gerar, sabe? Então, aí entra uma coisa muito interessante, a gente vê as pessoas se matando nas redes sociais na época de eleição, defendendo A, defendendo B, defendendo C. Não, mas tu não tá vendo, tu tá cego, o certo é o A, não é o B. Bem, e aí as pessoas se matam literalmente para defender o candidato A, o candidato B. Enquanto isso, no final das contas, todos os candidatos, o A, B e o C, estão todos felizes, vivendo a vida deles, com a vida ganha, né? E os eleitores que estão ali defendendo, se matando, brigando, estão passando por dificuldades. Então pensa até que ponto vale a pena tu expor a tua vida, expor a defesa de alguém, ou ataque a alguém que vai gerar divisão, que vai fazer com que tu seja excluído muitas vezes, se aquela pessoa de fato não está dando a mínima para ti. E mesmo que dê, até que ponto vale a pena, né? Eu vou dizer assim, eu digo para todos os meus clientes, não se posicione nem por esporte, nem por política, nem por religião. A menos que tu esteja fazendo marketing, que vamos supor que tu trabalha com uma igreja X específica. Exato. Eu trabalho num clube específico. Aí sim, aí é o contrário, aí tem que te posicionar. Mas, em vez de regra, não se posiciona. Embora no período eleitoral eu me posicionei bem forte ali, né? Mas não vou dizer que me arrependo, mas eu não... foi um momento, eu sabia que tinha um início, um meio, eu sabia que tinha um deadline, nunca fiz isso na minha vida. Disse para os meus clientes não fazerem, tá?
Mas tu tem um tempo, assim, tu tem que sempre trazer pra consciência o que tu tá fazendo, né? Porque impacta nos relacionamentos, com certeza. Com certeza. E não existe ativo maior na vida do que relacionamentos, né? Então tem que ser tudo bem dosado nesse sentido, até pra respeitar o outro. E no final das contas, Rogério, quando eu fazia meus posicionamentos naquele período, eu pego o teu gancho quando tu disseste, no final das contas, tinha só uma linha, um objetivo final. Todos queriam a mesma coisa no final. Todos queriam a mesma coisa no final. Os pontos de vista eram diferentes, mas todos queriam a mesma coisa no final. E várias vezes eu pensava sobre isso. Por que as pessoas não olham para esse ponto final todo mundo junto? Né? Então, e no network é isso, é tu ter maturidade para entender que existem hoje no mundo várias verdades. É óbvio, e aí tá a dificuldade, que para mim me inserir num grupo, eu preciso falar a linguagem daquele grupo. Uhum. É óbvio que eu preciso entender quais são as dores do grupo, por isso que o efeito comunidade ele funciona, como o caso da igreja, enfim, né? É óbvio. Mas não quer dizer... Aí tem os opostos, né? Não, mas eu vou sair fora... Aí tem a moda do fora da caixa, né? Deixa eu ser eu, enfim. Eu não posso forçar um relacionamento. Então, e tudo isso, jogar com tudo isso, requer, às vezes, habilidade mesmo. Tem que ser construída e desenvolvida, mas é possível. Eu posso estar agregado a um grupo sem excluir quem não está no grupo. Exatamente. Né? Ok, eu faço parte desse contexto, mas não significa que eu não valorizo quem não está. Claro, justamente ao contrário, né? É justamente por valorizar que no teu momento tu pode dizer determinadas coisas ou não. Mas tu tem que saber o ponto de se retirar. Sabe que a internet tem um problema sério, que é a pessoa não medir ou nem ter a intenção do porquê ela tá fazendo aquilo. Uhum. Ele começou falando ali e me veio um pensamento sobre isso, porque eu faço muito conteúdo, Instagram, YouTube, todos os dias. Uhum. E às vezes eu faço um conteúdo e vem alguém comenta e me xinga, vem um e me elogia e tal. Só que tudo que eu faço eu tenho que pensar na intenção. E lendo o título do livro, tá? Network e Empreendedorismo, eu tenho que pensar o seguinte. Eu estou indo nesse evento para fazer networking? Sim. Então não é venda. É networking. Exatamente. Porque eu preciso bater meta. Eu estou indo nesse evento para bater meta. Ok, não é networking. É bater meta. Quando você vê alguém com o telefone quebrado, você oferece a tua venda. Acho que é isso que falta, né? O cara paga um grupo de networking, que nem eu vejo aí, um grupo de R$200 mil no ano, e ele fica tentando vender no grupo. Por que ele não pagou um grupo de prospecção ao invés de pagar um grupo de network? Porque o network é muito isso. Cara, talvez eu vou ouvir mais do que eu vou falar. Mas você combinou de ir num grupo de network. Que nem você comentou, né? Eu vou pegar mais cartões do que entregar. Porque hoje a dificuldade não é ter o WhatsApp do Rogério. Mas é quando eu mandar uma mensagem, ele responder. Quem é esse cara? Nem sei. Eu não salvei o nome dele. Cara, não lembro. Deve ser spam. Sabe que tem uma coisa que eu faço sempre é salvar. Me entrou um número estranho que quer alguma coisa comigo na hora, eu já salvo. Porque alguma importância tem na minha vida, entendeu? Não é à toa que passou ali. E hoje, Deus o livre. Você pode perder o celular, mas eu não posso perder meus contatos, né? Então, eu acho interessante aqui o que vocês estão trazendo e o próprio título do livro, né? Descubra através de histórias, dicas e estratégias de vários profissionais. Ou seja, os profissionais espertos que têm sucesso se nutrem das redes de networking para fazer negócios. Eles já entendem isso, a importância dos relacionamentos para a vida enquanto ser humano e para a vida profissional. Agora, se profissionais utilizam essa ferramenta, por que nós, réis mortais, não temos resistência com isso? As pessoas, elas muitas vezes enxergam a questão de tu ir participar de um evento, de tu conversar com pessoas como perda de tempo, né? Nunca é perda de tempo. Tu tá conversando, a menos que tu tá lá, tô sentado com meu vizinho no domingo de tarde, olhando lá as crianças brincar, e tu tá falando sobre coisas aleatórias. Mesmo assim, isso não é uma perda de tempo, porque tu tá construindo um relacionamento com alguém que mora ali no mesmo edifício que tu. Exatamente. Então, nunca é uma perda de tempo. Às vezes a gente diz assim, perdi meu tempo lá falar com fulano. Não foi. A gente não sabe aonde isso vai nos levar lá na frente. Se eu enxergo que aquilo não é, que a pessoa não é um alvo, que ela não é um cargo, que ela é uma pessoa. E essa pessoa, ela vai sair da entidade A, vai sair da empresa A, mas ela continua sendo tal pessoa. E se tu tem uma conexão com ela, ela pode te levar aonde ela estiver. Né? Mesmo virtualmente. O cara foi para Nova Zelândia, mas o dia que ele precisou de um determinado assunto, Rogério, olha só, pensei em ti, porque a gente fez isso junto, aquilo junto, aquilo junto. E olha outro ponto de apoio interessante aqui no mesmo título aqui, olha só. Onde todos possam ganhar e se sentir úteis. Né? Então, é sobre isso também. Eu estar disposta a deixar o outro útil, né?
E estou aberta para o meu autoconhecimento, para mim poder contribuir na hora certa e também ser útil naquela rodada, né? Ou seja, tu não precisa participar de rodas que tu não tem nada a ver com aquilo, né? Te encontrar no meio da sociedade também é importante. Fazer rede de networking não é também se relacionar com todo mundo. Não. Acho que até, né, é muito sobre filtro, né? Porque a gente falou Filtro, sobre isso. A perfeito. gente falou sobre isso na última, lembra? Filtro, aham. Porque às vezes o que acontece? Às vezes não, né? É pior você não fechar uma venda do que você vender pro cliente errado. Uhum. É. Só que se você já tá num ambiente que tá todo mundo buscando algo, você já pré-determina que aquela pessoa, né? Sei lá, a gente tá num grupo de inglês. Cara, eu imagino que todo mundo quer falar inglês. Partes do pressuposto. Então ali, se eu tô vendendo um produto ou vendendo passagem pra quem quer viajar pra fora, cara, ali é um bom lugar, porque as pessoas pelo menos querem me ouvir sobre o conhecimento que eu tenho. Só que a pessoa quer falar com o vizinho do elevador que não pretende sair do bairro sobre passagem. Aí o vizinho diz, cara, ele é muito chato. Uhum. Na verdade, foi só que ele colocou o objeto errado, né? E eu fico querendo convencer o outro que já tá convencido de que eu estou certo e que ele está errado. E aí a pessoa já gera um bloqueio. Cara, tu não vai me convencer porque eu já firmei a posição de que é assim. Então não adianta eu ficar, né, vendendo intercâmbio para alguém que não quer sair do bairro, como tu colocaste. Não faz nenhum sentido. Tô perdendo. Aí sim eu tô perdendo meu tempo. Gastando Né? energia. A menos que ele esteja querendo fazer um exercício de tolerância, assim, Tem sabe? um propósito maior, no final das contas. Senão vira um jogo de ego. Vira um jogo de ego. E, bom, já estamos aí passando de uma hora, estourando, né? O que eu quero pegar da tua percepção aqui no nosso encerramento, fechamento, enfim. Tem um comentário aqui, então, ó. Diga. Eu vou falar o comentário, vamos ver se ele identifica. O Rogério é um profissional inspirador, muito sucesso para o programa, parabéns pelo tema. Boa tarde. Esses são os comentários da Ana Paula. Ana Paula. Acho que eu citei ela uma ou duas vezes aqui no programa. Um beijo pra Ana Paula, Tô obrigada. vendo o cabelo vermelho dela. Viu? Olha só, coisa Network boa, aqui, né? Então já... Bom, sigam o Rogério, agora o Rogério vai dizer as redes dele, né? A gente coloca Com na certeza, descrição. por ele já chega na Ana Paula também, porque ele fez tanta propaganda dela como network. Ô, Rogério. O livro não foi só tua autoria, então teve inspirações a mais aí. Não, o meu Instagram é Rogério Bon, Rogério BOHN. O Instagram, o Facebook, o YouTube, LinkedIn, é tudo isso, é tudo igual, Rogério Bon, então não tem como não achar. Perfeito. Né? E eu acredito que quando a gente está conectado com as pessoas, surgem as oportunidades. Quanto mais conexões a gente tem, mais oportunidades aparecem. Quanto mais a gente dá oportunidade para as pessoas falarem a respeito de si, falarem um pouco a respeito do que elas acreditam, mais nós somos ouvidos. Porque quem ouve é ouvido. Quem só quer falar acaba não tendo espaço para de fato ser ouvido. Perfeito. Muito bom, né? Quer fazer algum fechamento? Eu queria comentar algo que desde o início está me chamando a atenção, que é o símbolo da administração do Sim. do Tu Rogério, tá? realmente já tocou nesse assunto. Na verdade, eu achei nas redes dele, tá? As fotos com o símbolo. Isso me chama a atenção primeiro porque eu sou administrador, né? Minha primeira formação é administração. E ali me chamou a atenção e depois, claro, você falou que você fez engenharias e aí ficou mais claro. Porque eu vejo o Rogério como sendo um purista. Alguém que é o Rogério, que tem profissões e é especialista em networking dentro do todo. Porque o que eu vejo, qual é o problema que eu vejo? Por exemplo, ele poderia deixar de ser administrador, deixar de ser engenheiro e virar um network manager. Sabe? Essas coisas que o pessoal cria, assim. Só que isso né, a gente vê muito isso. E aí quando eu vi as fotos dele, eu fui pesquisar, eu vi, poxa, tinha o símbolo da administração. Eu disse, cara, ele é um polícia, ele defende, ó, eu sou uma pessoa. Se posiciona. Depois eu sou um administrador e eu vou te ajudar a fazer network independente do que você seja. Porque hoje parece que para fazer network eu tenho que contratar o coach networking, man, business, sabe? Parece que eu preciso daquela pessoa. Não, aquilo ali é um título que antes daquele título tem uma pessoa. E eu acho que esse é o primeiro networking dele. É dizer, cara, aqui ó, eu sou uma pessoa, já falou da esposa e depois ele falou da empresa. Existe uma ordem na vida dele. Não é simplesmente, não, o meu negócio é network e tudo tá aqui dentro. Não, network. Olha aí a primeira impressão. Do network. Eu não comentei, eu sou presidente da Associação dos Profissionais de Administração do Rio Grande do Sul. Isso. E isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem aí mais de 100 mil pessoas ligadas à área de administração, bacharel de administração, tecnólogos, e são pessoas que têm uma formação que eu acredito que é importante. Tanto é que eu escolhi, e tanto é que hoje eu estou. Fui conselheiro do CRA, fui conselheiro do CFA, mas isso não me define. Né? Eu continuo sendo o mesmo, acabou meu mandato lá, eu continuarei sendo o Rogério. Eu tenho um negócio que durante 15 anos eu desenvolvi, mas que em algum momento eu vendi
ou eu fechei, eu continuo sendo o Rogério. Concordo com essa tua visão. A gente constrói todas essas questões a partir de quem somos. Quando é o oposto, não é verdadeiro, não é duradouro. Né? E Aí quando vende o negócio fica perdido, né? E a rede fica fraca. Porque tu já tá fazendo networking numa casca que Você não é a vendeu tua. a rede, né? Exatamente. A rede foi junto com a empresa. Exatamente, aí fica complicado. Então, saiba, tem a sua essência, a sua verdade antes. Até porque tu precisa disso pra fazer networking. Precisa, fortemente. Fortemente, Primeiro olha passo. aí. Gente, a gente vai ter que ficar por aqui, mas a gente super recomenda aí a obra também, que busque o Rogério nas redes, depois a gente bota nela. Colocaremos na descrição, Na sim. descrição, enfim. E realmente, use e abuse de boas relações humanas, porque é isso que faz o negócio prosperar. Essa é a minha fala final, aí minha deixa final. Fechamos bem. Fechou? Muito bom. Muito Muito obrigado obrigada pelo pela convite. participação A gente que agradece. e até a próxima. Valeu, gente.